Olá a todos. Hoje vamos continuar tratando de alguns temas que eu desenvolvo no meu próximo livro, que está para sair, o Identidade Dissidente. Mais uma vez eu peço àqueles que nos acompanham e nos seguem, que se inscrevam no nosso canal e nos ajudem a difundir o Instituto Realitas. Bom, uma questão interessante que eu trato ali diz respeito à imagem e à figura do império. Nós, nos últimos 2 séculos, vivemos às voltas com essa ideia. Muitas forças políticas, principalmente desde o século XIX, mas especialmente a partir do século XX, se voltaram contra o que se chama de império. Essa figura, império, tanto pode se referir historicamente ao Império Britânico, como também ao Império Americano, ou ao Império Russo, ou ao Império Chinês, né? Várias nacionalidades, ou povos, ou países que, por alguma maneira, estabeleceram domínio sobre outros, pela força militar ou pela força cultural, foram considerados impérios. Mas a origem dessa expressão e a origem desse conceito, dessa ideia de que existe um império ou de que deva existir um império a ser combatido na verdade, é derivada na tradição ocidental da figura, da imagem do Império Romano. O Império Romano, ele foi, de fato, uma instituição que nos seus diferentes desdobramentos representava, na realidade, esse tipo de poder, que não era apenas um poder de domínio material, econômico, não era apenas um poder de domínio cultural, mas era também uma ordem que procurava dar um sentido moral às sociedades, né? Um sentido de conduta, um sentido de vida e de relação do ser com o meio, do ser com a sociedade, dos destinos individuais com os destinos coletivos. A figura do Império Romano, nesse sentido, foi muito importante, principalmente após o momento, depois de Constantino, em que o Império Romano e as suas instituições se tornaram cristãs, gradualmente, depois de Constantino vai sendo gradual, até o momento em que o Império se cristianiza. Então a missão do Império Romano, do Império Cristão, do Império Romano Cristão, passou a ser não apenas o domínio material ou o domínio cultural, mas passou a ser o de desempenhar um papel de guia espiritual. Um guia que colocava a questão do sentido da existência associada ao sentido da organização política e da vida social. Essa imagem do Império Romano, né, do último Império Romano, e que vai sobreviver em Constantinopla como um Império Cristão, e que mesmo tendo acabado no Império do Ocidente, no Império Romano do Ocidente, em determinado momento, foi restaurado no ano 800 por Carlos Magno. Essa ideia é uma ideia muito forte, porque, para vocês terem uma ideia, o último imperador, a última autoridade que se considerava imperador de Roma, no caso do Sacro Império Romano Germânico, herdeiro dessa restauração implementada por Carlos Magno no ano de 800, foi Francisco II, né, imperador, rei da Áustria, e que foi derrotado por Napoleão Bonaparte em 1806, na Batalha de Austerlitz. Então vocês vejam que o império, a ideia da existência de um imperador, ela continua existindo. Muito tempo depois do Império Romano em si, né, aquele governado pelos grandes imperadores romanos, ter desaparecido, e continua a ser uma ideia muito importante para a organização das sociedades. Quando o Império definitivamente termina, isso não quer dizer que a ideia do império em si não tenha continuado a existir. Napoleão foi imperador,
o soberano da Rússia tinha esse título, Tsar, que quer dizer César. O Reich alemão restaurado, o rei tinha também esse título, Kaiser, César. Né? E essa ideia, ela continuou presente e está viva, porque sempre se critica o império, independente daquele tipo de poder, daquele tipo de nacionalidade que está no poder ou não. Eu chamo a atenção para isso no meu livro, porque essa é uma ideia forte nos últimos 200 anos. Ou seja, de que os impérios eles têm que acabar. Né? E de que uma ordem, mais do que uma ordem política, uma determinada ordem econômica, uma determinada ordem social, deva acabar também, mas deve acabar aquele tipo de poder que dá um sentido moral e espiritual às sociedades. Né? Que isso deve ser ou algo secular, né? Como de certa forma pensou Napoleão, ou deve ser alguma coisa eliminada na medida em que ninguém quer acompanhar objetivos maiores que unam o espírito à sociedade. E é muito interessante que, no caso da história do Brasil, que quando o Brasil se tornou independente, ele não tenha continuado a ser um reino, embora a família que aqui vivia, né, a família de Dom Pedro, fosse uma família real. Ele tenha adquirido a feição e a denominação de império, ou seja, a ideia de que o Brasil ele é alguma coisa muito maior do que a própria união das suas pessoas, das pessoas que aqui vivem, ou dos interesses econômicos e sociais que unem os diferentes brasileiros, mas é algo que possui um significado superior, que tem uma dimensão espiritual e que tem uma dimensão moral superior. É uma ideia que estava presente na cabeça daqueles que engendraram o Brasil. Um eco distante da tese do Quinto Império, ou seja, o império que substituiria o quarto, que era o Império Romano. Aonde apareceu o Império Romano, como eu disse aqui, acabou em 1806, na Batalha de Austerlitz. Mas há algum outro? Haverá uma nova ordem mundial que consolide esse espírito, essa dimensão espiritual do mundo e transforme os seres humanos em algo melhor do que são hoje, ecoando as festas do Divino Espírito Santo, muito comuns no Brasil naquela época, ecoando as dimensões milenaristas próprias da tradição brasileira que nós vemos trabalhando aqui. O Brasil se transformou num império. O império pode não existir mais, porque a República foi proclamada em 1889. Mas o espírito e a ideia de que o Brasil é mais do que ele parece ser, e ele contém em si o embrião de algo que pode representar para o mundo alguma coisa muito diferente, alguma coisa muito especial no que diz respeito ao seu destino, essa ideia estava ali presente e eu tenho a impressão que continua existindo na consciência da identidade brasileira.